Olá pessoal, vamos sair mais uma aula, deixar gravado aí, né? Bom, então continuando aí, né, abordando o assunto sobre a instalação, operação e manutenção, né, dos sistemas de climatização, a gente vai falar um pouco aí da parte da ventilação, filtragem e controle de umidade, né? Bom, então a ventilação, pessoal, o sistema de ventilação aí em um ambiente, seja ele residencial ou comercial, ele tem aí três finalidades, né? Três aí objetivos. Então, é atingir o conforto térmico, né? Então, onde vai se enquadrar os nossos sistemas de climatização, manutenção da saúde e segurança do homem, né? Então, a gente não morrer de calor, né? Não morrer assado dentro de um ambiente quente. E, além disso, a questão respiratória, né? Somente com relação à renovação de ar. Conservação de equipamentos e determinados alimentos, né? Então, onde estão aí os sistemas de ventilação natural, geral, a ventilação diluidora e também os de local exaustora, né? Bom, então na natural, né, pessoal, na ventilação natural, as correntes de ar no interior, né, vão ser a mudanças puramente ali, como é que fala, espontâneo, né, por equilíbrio, né? Então, primeiro tem que ser um aparato físico, numa janela, então a janela tem que estar aberta para que aquele ar ali entre, né? E também a questão natural das correntes, né? As correntes de vento, né? Que isso então vai, como é que o que que é o vento? É o ar em movimento. Então precisa de diferencial de pressão, né? Então tem que ter a diferença de pressão para o meu ar ali entrar em movimento e gerar então o vento, né? Além disso, a temperatura, né? Então é pressão e temperatura que dita então ali nas chamadas correntes de ar. Então, a tendência na ventilação natural é que as correntes de ar circulem, então, vai da região de maior pressão para de menor pressão, é a tendência ao equilíbrio, né? Então, o ar sai do lugar de alta pressão de menor pressão para poder, então, é, tender o equilíbrio, né? Atingir o equilíbrio. E esse movimento, então, vai movimentar o ar dentro do meio ambiente. Então, a temperatura do meu ar no interior do ambiente também provoca circulação de ar. Então, diferente de temperatura provoca. Então, a tendência do meu ar frio, por ele ser mais denso, ele desce. E o ar quente, então, é subir. O meu ar quente, geralmente, ele é mais, vamos dizer ali, as moléculas estão mais espaçadas, ou seja, elas estão menos densas. Então, ela tende a subir. Bom, além disso, pessoal, tem que considerar também a quantidade, né, e dimensão das aberturas, né? Então, o tanto de porta, o tamanho da minha janela, né? Então, tem que considerar isso aí, né? Por exemplo, as construções antigas, né? Então, por exemplo, antigamente não se tinha sistemas de climatização. Então, projetavam a casa, né? As casas eram projetadas para ter o máximo de aproveitamento ali da circulação do ar natural, né? Então, então, por exemplo, fazer a situação da casa, onde ela seria mais direcionada, principalmente a porta principal, para ela poder, então, de certa forma, entrar dentro da casa através de uma porta, um vão grande, janelas grandes, que geralmente entrava ali numa sala e os outros cômodos da casa eram distribuídos de forma que a circulação de ar natural poder atingissem todas os cômodos e eles, de certa forma, ficassem climatizados naturalmente pela própria ventilação natural, né? Então, vocês viram então que as casas não eram grandes, tinham que ser bem espaçosas, os vãos, né, pé direito um pouco maior, tudo isso para poder então aproveitar ao máximo essa ventilação natural. Então aí, pessoal, são exercícios aí, né? Bom, ah, uma outra tipo de ventilação, né, pessoal, é a exaustora. Então, por exemplo, a exaustão, o que que é? É pegar, jogar principalmente ar quente e também retirar ali poluição ou alguma coisa particulado indesejado para fora, fumaça para fora. Então, essa é uma forma de poder, então, manter o ar minimamente puro ali, né, de respirável em um ambiente, né, de forma então que ele não fique ali dentro. Por exemplo,
aqueles chamados fumos, né, os gases gerados ali na solda, num processo de solda, fumaças para um processo químico aí, qualquer, né, um processo químico ou térmico qualquer, gera uma fumaça, gera ali calor, vapor, né, se não tiver nada ali que retire, ele vai ficar ali, vamos dizer ali, retido ali, vai ficar contido no ambiente. Geralmente um galpão industrial, né, um galpão comercial, eu preciso retirar ele ali. Então, isso vai fazer através dos captores, que é aqueles exaustores, né? Quem já viu aqueles domos que ficam no alto ali desses galpões comerciais são os exaustores. Só que o exaustor também, né, pessoal, ele não só retira isso, ele retira ar também. Então, para garantir que não tenha falta de ar dentro do meu ambiente, eu preciso, então, ter uma inserção de ar, seja por ventilação natural ou forçada, certo? E aqui eu tenho os diferentes tipos de captura. Tem um do tipo fenda, tem a fenda flangeada, eu tenho a cabine, a abertura flangeada, a cabine e a coifa. Diferentes tipos de captura que a gente tem aí, né? Um exemplo aí, né, pessoal? A gente vê, por exemplo, na cozinha industrial. Por exemplo, a cozinha industrial ali tem as chamadas coifas. E o que que é a coifa? Então tem um exaustor lá em cima, né? Por exemplo, numa chaminé, vai ter então um motoventilador que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um vento, não um vento para soprar para baixo, mas um vento, vamos dizer assim, para induzir aquela fumaça que é gerada ali num processo, por exemplo, de cocção dos alimentos. Então toda aquela gordura, aquela fumaça, que é prejudicial, por exemplo, para quem está manipulando o alimento ali, está fazendo o alimento, ela tem que subir e ir para fora, né? Vamos supor que, por exemplo, numa praça de alimentação de shopping não tivesse sistemas de exaustão. Então, por exemplo, cada restaurante que tem ali, que mexe ali principalmente com frituras, né? Pensa, a fumaceira que ia ficar na praça de alimentação, ia ficar insustentável. Então, você liga a coifa para poder, então, jogar. Então, geralmente tem um filtro, é um filtro ali onde retém principalmente gordura, né? Então, a gordura, aquela gordura que está suspensa no ar, ela tem que ficar retida, eu tenho que levar praticamente a fumaça e o outro particulado ali é gasoso, né? Mas ali é o gasoso para fora, jogado para fora do ambiente. Então, de forma que aquela fumaça não fique ali impregnada, não fique estacionado ali dentro do meu ambiente, né? Por exemplo, a nossa casa também, né? A gente vê quando a gente frita alguma coisa, não fica aquela fumaceira. Primeira coisa que fala, abre a janela, tem coifa, né? O famoso sugar, que lembra do sugar aí, né? Aquele sugar você ligava, era um exaustor que jogava tudo ali para um negócio um filtro de gordura. Então é para isso aí, por exemplo. Bom, nos sistemas aí, pessoal, dutados, né? Que a gente, por exemplo, que a gente tem dutos, a gente precisa fazer então uma filtragem. Principalmente os ambientes mais críticos, como por exemplo hospitais, né? E essa filtragem aí, né, pessoal, justamente por conforto térmico. Pensa, a gente respirar todo esse particulado aqui. Pensa, isso aqui, a gente respirando tudo isso aqui, ó. Primeiro que isso aqui já está indicando uma falta de limpeza já fora de frequência, né? Isso aqui já devia estar devidamente limpo, né? Até o PMOC, né, que a gente tem hoje aí, já exige essa questão de uma limpeza minimamente necessária com os dutos limpos, né? Mesmo que tenha um bom sistema de filtragem eficiente, mas isso aí não pode fazer, né? A gente sabe disso, né? Bom, então a filtragem, pessoal, ela é regida pela norma 16401 e vai ser aí aplicada, né, para cada tipo e combinação ser utilizada para o ambiente. Para o ambiente hospitalar, pessoal, vai se utilizar uma outra aí, né? E já é uma outra norma, uma outra situação aí para questão, principalmente de climatização, né? Bom, então, né, pessoal, além dessa correta especificação dos filtros, né, com as exigências normativas, então é importante também a gente seguir as recomendações dos fabricantes, então, no que se refere à limpeza periódica e à substituição desses filtros de ar, né? Então, realizando uma associação de sistemas de filtragem correta, né, especificada, a gente obtém um conceito de
ambiente limpo ou sala limpa, né? Que são ambientes com pressão interna, geralmente positiva, e nível de emissão de contaminantes controlado, né? Geralmente ali, ó, para você entrar no ambiente, como ele tem uma pressão positiva, a porta fica um pouquinho mais difícil, seja para abrir ou para fechar. Então, essa chamada sala limpa é isso, é aquela sala que tem uma pressão positiva, de forma que a própria pressão impede, por exemplo, que um ar de fora entre, penetre ali naquele ambiente e venha então a injetar algum micro-organismo, algum tipo de particulado indesejado, por exemplo, para aquela sala, né? Bom, então, né, pessoal, em relação a esse tipo de ambiente condicionado, a gente vai ter parâmetro de limite de concentração de partículas, né? Então, a gente tem um limite que a gente pode ali respirar de ambiente de particulado, né, conforme a norma de 14644. E além disso, como eu falei, as salas limpas, elas operam com pressões positivas, justamente impedir essa entrada de contaminantes externos, né? Um bom exemplo aí são os ambientes hospitalares, né? Então, tem as regiões limpas, né, que são os centros cirúrgicos, as UTIs, né, as unidades de tratamento intensivo, que nesses lugares tem que ter pressão positiva, que então, né, nesses lugares, de forma alguma, tem que ter contaminante. Pensa em entrar um contaminante numa sala cirúrgica. Você mata o paciente ali por uma infecção, né? Até nem por culpa, por exemplo, do médico, por ineficiência de não ter essa sala limpa, né, no meu ambiente aí hospitalar, né? E outro também, né, pessoal, o setor de hospital que tem que ter controle, né, nessa parte é o centro de material esterilizado. Então, se ele está esterilizado, não pode ter micro-organismo ali. Então, um é para receber esses materiais, né? Geralmente, o centro de material tem duas áreas. Um que recebe o material contaminado, que é chamado de zona suja, e outro que já com os materiais esterilizados, que é o chamado zona limpa, né? Então, a pressão ali ela tem que ser controlada de forma que o que está contaminado não, o que está na zona suja não contamine o que está na zona limpa, que aí perde toda a razão de ser ali da esterilização do meu material, né? Como eu falei, né? Então, essa parte relacionada à climatização em ambientes hospitalares é uma norma específica, e nesse caso aí é a ABNT 7256. Bom, outra coisa aí, pessoal, que dependendo do ambiente que eu preciso controlar é a umidade, né? É, por exemplo, lugares que tem servidores ali, vou dar um exemplo aí, os servidores aí das Big Techs, né? Por exemplo, do Google, servidores do Google é um ambiente totalmente controlado. Pra você ver, pra vocês terem uma ideia, uma partículazinha de poeira que infiltrar naqueles servidores ali causa o caos, derruba todos os servidores do Google. Então ali principalmente, e umidade então nem pensar. Que a gente sabe que equipamento eletrônico e umidade, pessoal, tem que se evitar ao máximo, porque onde tem presença de umidade, você diminui bastante a vida útil desses equipamentos eletrônicos. Então, evitar ao máximo, a não ser que, óbvio, esses equipamentos têm aquele nível de proteção de umidade, que podem até, por exemplo, ficar embaixo d'água, né, por um determinado tempo. É aquelas famosas proteções IP, né, IP68, IP69, enfim, para cada um tipo aí de ambiente que ele pode ficar, ele tem essa classificação de proteção, né? Bom, para controle de umidade, pessoal, a gente tem um chamado cilindros dessecantes. O que são isso? São dois cilindros, né? Que dentro deles, né, vão ter então substâncias, como é a sílica gel. Quem já comprou algumas coisas aí que tem que ter umidade, por exemplo, remédio. Remédio utiliza muito esse, vamos dizer assim, esse travesseiro, aí, essa almofadinha aí de sílica gel, que é para evitar, por exemplo, de que tenha umidade dentro do meu remédio, para evitar então que ele tenha proliferação de micro-organismos, né? Principalmente que depende da umidade. Além dessa sílica gel, a gente tem a alumina ou sulfato de cálcio, que reduz então o teor de umidade no ar introduzido. Então, os equipamentos de superfície resfriada reduzem a umidade do ar por meio do contato da corrente de ar contra uma superfície fria, com temperatura inferior à temperatura de ponto de orvalho do ar, que provoca a redução da umidade presente no resfriamento do ar, que é então novamente aquecido por meio de resistências elétricas instaladas no equipamento, que vai ter como resultado o ar na mesma temperatura de entrada, porém com uma umidade inferior.
Então, pessoal, os equipamentos de convecção induzido promovem o aquecimento seco do ar ambiente por meio do contato deste com a superfície quente. Então, o ar em contato com a superfície, ele é aquecido, tendendo então a subir, né? Então, se eu aqueço o ar, ele vai naturalmente subir. Vai promover uma circulação do ar por convecção natural, que aí é como o calor ele é conduzido dentro do meu ar, por convecção natural, né? Então, com o aquecimento, a umidade relativa do ar diminui, vai reduzir o desconforto provocado nos dias frios e úmidos. Então, aqui, pessoal, tem alguns exercícios aí de fixação, certo? Bom, pessoal, então, passando um pouquinho aí do nosso princípio do funcionamento, né? Eu creio que aqui é o chover no molhado, vocês já devem estar careca de saber disso aqui, né? Que é o nosso ciclo de compressão a vapor de vapor, né? Onde tudo se inicia pelo compressor, né? O compressor, então, é a alma do nosso circuito. Então, ele que vai fazer toda a circulação aí do meu líquido refrigerante, que vai iniciar do compressor, passar pelo condensador, né? Então, no meu compressor, eu tenho um líquido a alta pressão. Quando ele passa pelo condensador, então, eu vou ter vapor a alta pressão. Minha válvula de expansão diminui a pressão desse vapor, onde ele chega a baixa pressão no evaporador. No evaporador, então, ele faz a troca de calor com o meio, onde vai resfriar o meu meio, e esse calor que está no meu ambiente, ele vai, então, evaporar o líquido refrigerante. Então, onde ele vai chegar, então, a vapor de novo, onde vai chegar com vapor o compressor aí, certo? Vai ter uma mistura de vapor a baixa pressão. Então aí, né, pessoal, tem aí um compressor aberto aqui, então ele é totalmente fechado, então nesse exemplo aqui, desceu a serrinha aqui, né, para verificar aí como ele é por dentro. Então tem toda aí a sua construção, onde ele vai bombear o líquido refrigerante do evaporador pro condensador. Bom, então ele comprime, né, o fluido refrigerante, ele vai estar de vapor a baixa pressão, com alguns graus de superaquecimento, onde vai elevar a pressão e, consequentemente, a temperatura. E, como eu falei para vocês na aula passada, a gente considera um ciclo ideal. O que é o ciclo ideal? Que o processo ele é isentrópico, né? No processo de compressão, ele é isentrópico, com a mesma entropia. Só que, na realidade, a gente sabe que não é. Na prática, ele é considerado politrópico, ou seja, ele tem variação de entropia. Então, para facilitar nas questões de cálculo, os compressores possuem, então, um conceito de rendimento isentrópico. Então, vai relacionar o seu desempenho real, né, com o seu desempenho ideal, que é considerando ele isentrópico. De modo, então, que por meio de valores de rendimento isentrópico fornecido pelos fabricantes do compressor, é possível, então, obter essa potência de compressão real. Então, é, tem o rendimento ideal, né, tem o desempenho considerado com ele isoentrópico, e esses valores de rendimentos entrópicos, a gente consegue, então, verificar qual é a potência real aí, né? Qual que é o rendimento aí do meu compressor. Bom, o outro elemento, né, pessoal, é o condensador, né? Então, ele vai reduzir a temperatura do fluido, né? Então, ele vai condensar. Então, se o meu fluido ele está na forma de vapor, ele vai condensar, ou seja, vai passar de vapor para líquido, né? Ou uma mistura aí com maior presença do líquido que de vapor. Então, após atingir essa temperatura, o fluido ele continua cedendo calor por meio externo, seja ar, água ou combinação dos dois. E a partir dessa etapa, ela vai ocorrer na forma latente, ou seja, é só na questão aí a calor latente é só pela mudança de estado, né? Onde vai passar de vapor para o estado líquido.
Bom, então, pessoal, dependendo do projeto, né, no final do meu condensador, o meu fluido ele pode estar no estado de líquido saturado, né? Se essa temperatura coincidir com a temperatura, né, de saturação correspondente à pressão de condensação, ou ele está no estado de subresfriado, ou seja, numa temperatura inferior à temperatura de saturação. Então, para realizar essa verificação, pessoal, a gente primeiro segue esses passos. Então, primeiro, eu conheço a pressão de condensação com auxílio de manifold. Então, lá no condensador, lá a gente tem um lugar onde a gente conecta o manifold. A gente essa pressão de condensação. Conheceu a pressão de condensação, então a gente mede a temperatura do fluido na saída do condensador, onde a gente pode usar um termômetro de contato ou laser. Depois, eu vou consultar a tabela de propriedade de saturação do fluido. Posso utilizar aquele diagrama de Mollier ou aquele programinha que eu mostrei para vocês, que é o CATT3. Mostrei na aula passada lá. Então, caso o manifold apresente escala de temperatura de saturação, que geralmente tem, né, basta realizar a leitura da temperatura de saturação na escala correspondente ao fluido refrigerante. Então, não preciso consultar a tabela nesse caso. E depois eu vou calcular o subresfriamento, onde eu vou subtrair o valor obtido na tabela pelo valor lido com o termômetro, né? Então eu pego aquilo que eu medi pelo aquilo que meu fabricante estabelece. Caso coincida, o meu fluido está saturado. Caso não esteja, vai estar subresfriado. Simples assim, pessoal. Bom, um outro dispositivo que a gente tem, pessoal, é o de expansão, né? Então, meu condensador ele vai estar um líquido saturado, né? Então eu preciso, e ele vai estar líquido saturado a uma certa pressão. Então eu preciso aliviar essa pressão. Para isso eu utilizo o dispositivo de expansão. A função dele é isso, é diminuir a pressão, que é onde eu vou ter a expansão do meu fluido, né? Então com isso eu vou reduzir a temperatura e eu vou gerar então a formação de vapor. É o chamado vapor de flash. Esse vapor formado, ele é prejudicial para o desempenho do sistema e o processo de expansão, porque ele forma, então, de maneira rápida, pode ser considerado isoentálpico, ou seja, uma entalpia constante. Então, após passar pelo dispositivo de expansão, essa mistura, então, de líquido e vapor, ele chega ao evaporador. Então, nessa fase, ele vai evaporar todo o meu fluido refrigerante, né, que está no estado líquido. Então vai ocorrer então agora vai ocorrer uma nova transferência de calor latente, só que agora vai passar de líquido para vapor, né, ao contrário do que foi lá no condensador. Então onde ele vai retirar o calor, né, aquele calor que vai estar dentro do ambiente para refrigerar, né? Então ele vai ter um lugar que entra o ar quente, troca o calor e resfria o meu ar, né? Geralmente ali onde está soprando, meu ar já está frio, então vai climatizar o meu ambiente. No caso, por exemplo, em sistemas de chillers, né? No caso aí não é o fluido, aí vai ser a água, né? A minha água, no caso, sendo a água e o meio refrigerante, ela não muda de estado, né? Ela vai, devido ali ao seu amplo calor específico, né? Seu poder calorífico ali, a água consegue então transferir muito, muito bem esse calor, né? Então, pessoal, desse trajeto no meu evaporador, né? O meu fluido refrigerante, quando ele evapora totalmente, ele continua a absorver calor, né? Então, ele vai absorver calor, então ele vai elevar a temperatura. Então, agora ele vai superaquecer o fluido, né? Então, ele vai ser necessário, né? Porque por que precisa isso? Que no meu compressor não pode chegar líquido, não pode chegar nenhuma porcentagem de líquido ali de refrigerante no compressor. Isso prejudica o compressor por causa principalmente de golpe de líquido, que é o chamado de golpe de Ariete, né? E também a questão de pressão. Eu não lida com essa pressão de líquido. Então ele precisa estar a vapor. Para justamente então, né? Não ter aí problemas no meu compressor, né? Que é, vamos dizer, a parte mais sensível, mais cara de todo o meu sistema. E agora, pessoal, para determinar esse grau de superaquecimento do meu fluido, eu tenho que seguir então algumas etapas. Primeiro,
Vou identificar a temperatura de saturação correspondente à pressão de evaporação do sistema. Vou fazer isso com o manifold, vou consultar isso nas tabelas de propriedades termodinâmicas do fluido. Mais uma vez, ou pelo diagrama de Mollier ou pelos dados que eu cruzo ali no programa CATT3, né? A segunda etapa, eu realizo a medição da temperatura na saída do evaporador com um termômetro de contrato a laser. Agora eu vou calcular o superaquecimento subtraindo o valor lido no termômetro pelo valor obtido na tabela, né? Então, aquilo que eu vi no termômetro, vou subtrair. Caso o valor seja o mesmo, o meu fluido vai estar saturado, né? No estado saturado. E finalmente, etapa 4, né? Então, nesse caso, o risco do compressor aspirar líquido é alto, a menos que o sistema seja equipado com um acumulador de sucção, né? Justamente para evitar esse golpe de líquido, tem esse acumulador aí de sucção para evitar que então que o meu fluido refrigerante chega ali de forma direta no meu compressor. Então, utilize esse acumulador para evitar esse golpe de areia, para ele não ir de uma forma abrupta. Então, isso eu preservo o meu compressor, certo? Então, chegou no compressor, pessoal, retorno meu ciclo, né? Alguns sistemas, né, ele vai ter o duplo ciclo, né, o chamado ciclo reverso. Aí nesse ciclo reverso, ele trabalha como um aquecedor. Aí nesse caso a gente chama de bomba de calor. Então inverte, né, chama de inversão. Então agora o meu evaporador trabalha como condensador e o meu condensador trabalha como evaporador. Aí ao invés de refrigerar, de climatizar, né, de diminuir a temperatura, ele faz aumentar, faz aquecer o ambiente. Se eu estiver no ambiente frio, né, ele pega então esse ambiente que está muito frio dentro e aquece ele. Então faz o ciclo reverso, né? E esses aparelhos que têm esse duplo ciclo, né? O ciclo reverso, ele vai ter uma válvula reversora, que é igual essa daqui, ó, que é justamente para o meu compressor poder fazer a compressão nos dois sentidos, né? Tanto no sentido de ciclo de frio, como chamado no ciclo quente, né? E aí, pessoal, então aí foi o diagrama de Mollier, pessoal. Isso aqui eu até falei na aula passada, né? Então, caso queiram dar uma olhada aí na aula passada, vou só dar uma reforçada, né? Que a gente sabe que o processo, por exemplo, aqui nesse processo de 1 a 2 é um processo que vai do compressor, né? Onde eu superaqueço. Então, aqui é considerado ideal, ele é isoentrópico, que na realidade não é, né? Ele vai ter uma polientropia aqui, vai ser politrópico. Do 2 para o 3 aqui é um processo de mesma pressão, né? Então, onde vai chegar a líquido saturado. E o processo de expansão aqui, ó, ele é aqui na condensação, né? Onde eu chego no condensador, ele vai chegar a líquido saturado. E de 3 para 4 aqui, pessoal, ela é a entalpia constante na válvula de expansão. E de 4 a 1, né, é a chamado ganho de calor, onde está na evaporação aqui, ó, que é o evaporador, onde vai chegar até a vapor superaquecido ali, né? Vapor saturado, perdão, vapor saturado. E no 2 aquele vapor superaquecido. Bom, como eu falei também na aula passada, né, o ciclo real, ele difere do meu ciclo ideal, né? Até por questão mesmo física. O meu processo, ele não é isentrópico, a entropia não é a mesma. Não vou entrar em detalhe de entropia, certo, pessoal? Só faz parte da segunda lei da termodinâmica, da entropia na parte termodinâmica. E além disso, pessoal, o fluido refrigerante, ele está circulando a pressão ali, ele vai ter perda, né? Ele vai ter perda por atrito, perda de carga, enfim, tem alguns, o compressor não é ideal, então ele não tem 100% de rendimento, então ele vai ter algumas diferenças aí. Então eu vou ter uma fase, então aqui, ao invés de ser uma fase aqui de a pressão constante, ele vai ter uma diferença de pressão aqui, onde vai gerar um subresfriamento do meu líquido refrigerante,
Por mais que aqui no dispositivo de expansão possa ocorrer a entalpia constante, vai acontecer. Isso aqui é o único que realmente fica igual ao ciclo ideal. E também vai ter aqui uma diferença de pressão no evaporador, né? Onde vou ter um superaquecimento, ou vou ter um superaquecimento aqui, ó. Eu vou ter um aumento de pressão aqui após passar o meu refrigerante pelo evaporador, certo? Então, esse vai ser o desvio do processo ideal para o meu processo real. Então, aqui, pessoal, é o diagrama aí do R22, como eu mostrei lá também na aula passada. Você pode passar aqui. Aí tem, por exemplo, tem as diversas linhas, então tem pressão, entalpia, entropia, título, enfim, são aqueles diversos valores. A mesma forma que eu posso fazer aqui, ó, posso utilizar aquele programinha lá, o CATT3, ó. Vou abrir ele agora aqui. E essas relações sejam noteadas pela ação aberta, ativa, fato, né? Prática, né? Isso é a comunicação ativa, né? A responsabilidade social da sustentabilidade, sabe? A sociedade. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, pessoal. Era para estar aqui instalado, mas como não tá, né? Eu acho que não tem aqui, pessoal. Mas eu mostrei para vocês na aula passada aí. Depois vocês deram uma curiada aí. Aí vocês cruzam duas informações para poder achar as outras. Então, por exemplo, a partir de pressão e entalpia, eu acho entropia, acho título, né, acho alguns outros valores aí. Tenho pressão e título, aí também acho entalpia, acho entropia, enfim, acho todos eles aí. E pessoal, bom, então aqui são mais exercícios não pontuados, certo? Aí depois, na próxima aula, eu vou falar sobre essa parte aí de procedimentos de comissionamento, instalação e manutenção de sistemas de climatização. Certo, pessoal? Bom, então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Eu vou desejar a vocês, então, uma boa noite, um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.